grávida e humilhada no casamento do ex, até o mafioso entrar e dizer: "Ela está comigo agora." Essa frase ecoava dentro da cabeça de Valentina Aranda, mesmo antes de alguém ousar pronunciá-la em voz alta. Era como se cada olhar atravessado, cada suspiro contido, cada risada abafada pelo salão de festas luxuoso fossem repetições silenciosas daquela sentença. Ela se perguntava, ali parada na entrada, se teria forças para atravessar aquele tapete vermelho, ou se daria meia volta, deixando para trás a última gota de dignidade que ainda podia salvar. O hall do Gran Villa, no centro de São Paulo, resplandecia com lustres de cristais, arranjos de rosas brancas e mesas impecavelmente decoradas com talheres dourados. O clima era de celebração, ao menos para quem não carregava um segredo de 3 meses no ventre e um coração em ruínas no peito. Valentina, com o vestido azul marinho que ela mesma ajustou para caber na nova silhueta, sentia o tecido simples contrastar com os brilhos e sedas das outras mulheres. O salto baixo, escolhido para aliviar as dores nas costas, parecia afundar no tapete grosso, cada passo mais difícil que o anterior. Na porta, o segurança a olhou de cima a baixo, demorando-se 1 segundo a mais do que seria confortável. Ela respirou fundo, ergueu o rosto e forçou um sorriso educado. Talvez, pensou, ninguém a reconhecesse, mas assim que ela entrou, foi como se um holofote invisível se acendesse. Os olhares se voltaram. As conversas se interromperam por breves segundos. Ela sentiu a vergonha subir pelas bochechas, junto de uma pergunta que pulsava em sua mente. O que estou fazendo aqui? Valentina sabia a resposta. Não era orgulho, não era vingança. Era algo mais profundo. A necessidade de provar a si mesma que não seria reduzida ao papel de vítima. Que podia sim caminhar de cabeça erguida, mesmo depois de ter sido abandonada pelo homem que jurou amá-la. Mesmo grávida, mesmo sozinha, mesmo sendo o alvo fácil de quem adora sussurrar maldades atrás de taças de champanhe. Poucos meses antes, ela mesma não imaginaria uma cena como essa. O mundo era outro, quando Ícaro Belmonte a segurava pela cintura, sussurrando planos para uma casa pequena, cheia de livros e plantas. Os dois se conheceram ainda na faculdade de Direito. Ícaro era brilhante, ambicioso, charmoso, mas Valentina enxergava nele algo que poucos percebiam, um sorriso verdadeiro, um brilho de menino nos olhos ao falar dos próprios sonhos. Ela, de origem simples, sempre acreditou que o amor podia vencer as barreiras sociais. Ele, vindo de família tradicional, a fazia acreditar que juntos poderiam desafiar o mundo. Os primeiros anos foram de paixão intensa e companheirismo. Juntos, planejavam viagens, dividiam pequenas vitórias e grandes inseguranças. Ícaro a apoiava nos estudos. Ela o incentivava a buscar projetos próprios, longe das imposições da família Belmonte. Mas com o tempo, as pressões começaram a infiltrar-se no relacionamento. A mãe de Ícaro era sutil nas críticas. O pai sequer disfarçava o desdém. E quanto mais o sucesso profissional de Ícaro crescia, mais ele parecia distante, consumido por uma sede de reconhecimento social. O término foi tão frio quanto inesperado. Valentina descobriu a gravidez dias depois de uma discussão amarga, em que Ícaro a acusou de ser um peso, um obstáculo para seus planos. Ela hesitou antes de contar, mas não conseguiu esconder por muito tempo. Ícaro ouviu a notícia com um olhar vazio, mais preocupado com o próprio futuro do que com a vida que começava a crescer. Disse que precisava de tempo, que não queria um filho por acidente, que a responsabilidade era grande demais naquele momento, e sumiu. O convite do casamento chegou por engano, ou talvez por provocação. Veio com o nome dela, remetente no escritório da família Belmonte. O envelope era pesado, o papel perfumado. Ela pensou em rasgá-lo, jogar fora, mas algo a impediu. Talvez, no fundo, quisesse provar para si mesma que ainda era dona do próprio destino. Decidiu ir, não para Ícaro, não para Lorena, não para os convidados, mas para ela mesma. Lorena Vasques, a noiva, era tudo o que Valentina nunca tentou ser. Filha de político, linda, sofisticada, sempre com roupas de grife, cabelos escovados, unhas impecáveis. Desde o início, Lorena soube que Ícaro tinha um passado e sentia-se ameaçada por ele. Não bastava ser a escolhida, precisava que todos soubessem disso. Era vaidosa, insegura, e por trás do sorriso
carregava uma sombra de ciúme difícil de disfarçar. Valentina enxergou Lorena de longe, cercada por amigas, rindo alto, mas sempre com os olhos atentos ao salão. Era impossível não perceber o desconforto na postura da noiva ao notar sua presença. Lorena agarrou o braço de Ícaro, sussurrando algo no ouvido dele, que apenas assentiu, mantendo o olhar fixo em qualquer coisa que não fosse Valentina. Ícaro estava irreconhecível. O terno sob medida, o cabelo perfeitamente alinhado, o sorriso ensaiado para as fotos. Ele parecia mais alto, mais distante, como se cada traço de humanidade tivesse ficado para trás junto com os anos de juventude. Quando seus olhos cruzaram os de Valentina, houve um instante de hesitação. Ele disfarçou rapidamente, ajeitou a gravata e virou-se para cumprimentar um dos convidados. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas o silêncio cortante de quem prefere negar o passado. Valentina caminhou lentamente pelo salão, sentindo os olhares queimarem em suas costas. Alguns eram de pena, outros de julgamento. Havia quem cochichasse, apontando discretamente para a barriguinha, já começando a despontar sob o tecido do vestido. Ela se esforçou para manter a postura, sorrindo para os poucos rostos conhecidos e desviando dos olhares mais hostis. Cada passo era um teste de força, cada sorriso uma máscara cuidadosamente construída. A atmosfera do salão era de ostentação. As paredes, cobertas de espelhos e dourados, refletiam uma elite que se orgulhava de ser vista. O aroma de flores frescas misturava-se ao cheiro de perfumes caros e ao leve odor de comida sendo servida nos bastidores. A banda tocava jazz suave, mas Valentina só conseguia ouvir o próprio coração acelerado e a respiração pesada, resultado do cansaço e da ansiedade. Ela pensou em fugir. Por alguns segundos, tudo o que queria era voltar para o apartamento modesto, onde o silêncio era mais acolhedor do que aquele burburinho venenoso. Lembrou-se das noites em claro, das lágrimas escondidas no travesseiro, dos sonhos interrompidos. Mas, ao mesmo tempo, lembrou-se de por que estava ali. Não era para provar nada a ninguém, era para provar a si mesma que ainda tinha valor, que não seria apagada pela história dos outros. No meio do salão, avistou duas amigas da faculdade, Clara e Joana, que acenaram com um sorriso contido. Aproximou-se tentando se agarrar à sensação de normalidade. Conversaram sobre banalidades, mas por trás das palavras Valentina sentia a atenção. Sabia que era o centro das atenções, mesmo que ninguém ousasse dizer em voz alta. "Você está bem?" sussurrou Clara com um olhar preocupado. "Estou", respondeu Valentina forçando um sorriso, só um pouco cansada. Joana desviou o olhar, incerta se deveria perguntar mais. O silêncio entre as três era carregado de significados não ditos. Valentina sentiu a mão tremer levemente, mas apertou a clutch com força, como se pudesse agarrar um pouco de estabilidade. Enquanto isso, do outro lado do salão, Lorena observava cada movimento de Valentina. Seu sorriso era afiado, os olhos atentos. Ela se aproximou do grupo, acompanhada de duas amigas, e cumprimentou Valentina com um beijo no rosto, daqueles que mal tocam a pele. "Que bom que você veio", disse Lorena, a voz doce, mas com uma ponta de veneno. "Espero que aproveite a festa." Valentina agradeceu, sentindo o sarcasmo escondido na frase. As amigas de Lorena riram discretamente, lançando olhares sugestivos. "Você está tão diferente", continuou Lorena, deslizando os olhos pela barriga de Valentina. "Radiante até. Deve ser alguma novidade?" Valentina sorriu, mantendo a compostura. "São novos tempos, Lorena. Para todos nós, não é?" Lorena fingiu não entender e se afastou, mas a mensagem estava clara. Valentina não era bem-vinda ali. A cada minuto que passava, o constrangimento aumentava. Valentina percebeu que Ícaro evitava cruzar o salão na direção dela. Ele parecia ocupado demais, sempre cercado por homens engravatados, falando de negócios, rindo alto. Mas, vez ou outra, seus olhos se voltavam brevemente para onde Valentina estava. Ela sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como alguém podia ser tão ausente, mesmo estando tão perto? Enquanto fingia interesse na decoração da mesa, Valentina se lembrou de um momento feliz com Ícaro. Era uma tarde chuvosa, os dois abrigados sob um guarda-chuva pequeno demais para os dois. Riram, se molharam, correram pelas ruas do centro, fugindo das poças. Naquele dia, Ícaro prometeu que nunca a deixaria sozinha. "Você é minha casa",
ele disse. Agora ela estava ali, sozinha, cercada por estranhos e fantasmas do passado. A música mudou e um brinde foi anunciado. Todos se reuniram no centro do salão. Valentina ficou na periferia, sem saber se deveria se aproximar. Sentiu um mal-estar súbito, uma tontura leve. Respirou fundo tentando disfarçar e forçou mais um sorriso. Não queria parecer frágil, não queria dar motivo para mais comentários. Enquanto os noivos se preparavam para falar, Ícaro lançou um olhar rápido na direção de Valentina. Era impossível decifrar o que ele sentia, se era culpa, vergonha ou apenas indiferença. Lorena, ao lado dele, segurou sua mão com força, como se quisesse garantir que nada do passado pudesse ameaçar seu presente. O mestre de cerimônias pediu silêncio. Ícaro agradeceu a presença de todos, falou de novos começos, de amor, de família. Valentina ouviu cada palavra como uma faca. Sabia que aquelas frases eram para os outros, não para ela. Sabia que, para Ícaro, o importante era manter as aparências, agradar a família, consolidar alianças. Amor ali era só um acessório. Quando os aplausos cessaram, Valentina se afastou discretamente em direção à varanda. Precisava de ar, de espaço, de distância daquele teatro. Do lado de fora, a cidade pulsava. O trânsito intenso, as luzes dos prédios, o som distante de buzinas. O vento fresco aliviou um pouco o sufocamento. Ela apoiou as mãos na barriga, sentindo o leve movimento do bebê. Sussurrou baixinho como se pudesse proteger a criança do mundo cruel que a aguardava. Você teria coragem de enfrentar quem te feriu, mesmo carregando um segredo? A pergunta ecoou dentro dela como um desafio. Valentina sabia que aquela noite seria longa, que ainda teria de suportar muitos olhares, muitos sorrisos falsos, muitas lembranças dolorosas. Mas naquele instante, decidiu que não seria definida pelo que fizeram com ela. Que mesmo em meio à humilhação, encontraria uma forma de seguir em frente. Olhando para as luzes da cidade, Valentina se perguntou o que o futuro reservava. Não sabia que, naquele mesmo salão, alguém a observava de longe, atento a cada gesto, cada expressão. Alguém que em breve mudaria o rumo daquela história para sempre. Mas por ora, tudo o que ela tinha era a coragem de permanecer de pé, encarando o passado de frente, e a esperança silenciosa de que dias melhores viriam. Por um instante, Valentina sentiu as pernas vacilarem. O salão, iluminado por lustres imensos e cristalinos, parecia um palco de julgamento. Os convidados desfilavam em trajes impecáveis, taças de espumante na mão, sorrisos polidos, olhares cortantes. O vestido simples que ela escolhera parecia encolher sob a luz dourada. Sentia o tecido apertar em sua cintura, o leve volume na barriga, invisível para quem não soubesse, mas tão evidente para ela. Tentou controlar a respiração, como se pudesse assim apagar o tremor interno. Seus olhos encontraram por um segundo os de Ícaro. Ele estava ao lado de Lorena, envolto no brilho de sorrisos falsos, distribuindo cumprimentos automáticos. O terno escuro realçava sua postura rígida. O olhar, porém, era vazio. Valentina desviou rápido, mas a imagem ficou. Ícaro, o homem que prometera protegê-la, agora agia como se ela fosse invisível. E Lorena, tão impecável quanto frágil, agarrava o braço do noivo com força. Havia algo de teatral naquele gesto. Como se, ao apertá-lo, pudesse expulsar o passado dali, apagar Valentina da memória de todos. O primeiro obstáculo foi a mesa de presentes. Uma das tias de Ícaro, Dona Eunice, aproximou-se, ajeitando o colar de pérolas com dedos ossudos. Olhou Valentina de cima a baixo, sorrindo sem suavidade. Ora, Valentina, não esperava te ver por aqui. A voz era baixa, mas carregada de veneno. Veio trazer algum presente? Ou só a presença mesmo? Valentina sentiu o calor subir ao rosto, mas sorriu. Não daria o gosto de vê-la abalada. Vim desejar felicidade, Dona Eunice. Afinal, todos merecem uma segunda chance. A resposta saiu mais firme do que esperava. A mulher franziu o senho, recuou, mas a mensagem estava dada. Só que o sussurro já corria entre outras mesas, como um rastilho de pólvora. É ela, a ex. Está grávida, diz a vizinha. Não tem vergonha. Olhares dançavam ao redor de Valentina, como se a barriga dela gritasse um segredo indecente. Ela avançou pelo salão, buscando um canto discreto, quando sentiu uma pontada na barriga. Não era dor, mas um desconforto estranho, acompanhado por um enjoo repentino.
Sentiu o cheiro intenso do perfume de alguém, misturado ao aroma forte das flores sobre a mesa. Tudo pareceu rodar um pouco. Respirou fundo tentando disfarçar. No centro do salão, Lorena brilhava. Vestido branco impecável, maquiagem perfeita, mas os olhos inquietos. Ela percebeu a presença de Valentina e, sem perder a pose, aproximou-se. O sorriso era afiado. Valentina, que surpresa! Entoou, alto o bastante para atrair atenção. Espero que esteja se sentindo confortável. Sei que festas assim podem ser esmagadoras para quem não está acostumada. Um grupo de amigas riu, cúmplices. Valentina sentiu o peito apertar, mas manteve o olhar firme. O jogo de Lorena era claro: humilhá-la, minar a coragem que restava. Antes que pudesse responder, Lorena se inclinou, sussurrando quase inaudível. Você devia ter pensado melhor antes de aparecer. Algumas pessoas não sabem a hora de sair de cena, não é? Valentina sentiu a mão suar. Pensou na criança que carregava. Não podia ceder. E algumas pessoas deveriam cuidar melhor do próprio noivo, respondeu num fio de voz. Mas Lorena já se afastava, satisfeita com o estrago. O salão parecia se fechar ao redor. Valentina buscou refúgio próximo à janela, longe do burburinho. O som das risadas, dos talheres, tudo parecia distante. Cada gesto, cada palavra, era como uma pequena faca cravada, uma lembrança de que ela era uma intrusa, a página que todos queriam arrancar daquele livro. Por trás da cortina de convidados, um homem observava. Alto, cabelos escuros penteados para trás, expressão serena, olhar atento. Dante Silveira. Discreto, quase invisível na multidão, mas impossível de ignorar para quem notasse. Ele não pertencia àquele círculo de sorrisos plásticos. Seu nome circulava em sussurros. Mafioso, enigmático, perigoso. Mas quem realmente sabia quem era Dante? Valentina sequer o percebia ali, mas Dante via tudo. Reconheceu a postura, a expressão cansada, o jeito de quem luta para não se quebrar. Lembrou de algumas semanas antes, quando ela entrara no restaurante dele. Advogada determinada, defendendo uma funcionária acusada injustamente de furto. Dante se impressionara com a coragem dela, o jeito gentil, mas firme, com que enfrentara advogados arrogantes e humilhações veladas. Ali no escritório ficaram horas conversando. Um respeito mútuo nasceu, e talvez algo mais ainda indefinido, mas pulsando sob a superfície. No presente, Dante sabia que aquele ambiente era cruel. Não suportava a injustiça, nem para desconhecidos, menos ainda para alguém como Valentina. Enquanto ela tentava se recompor, Ícaro se aproximou impassível, os olhos frios como se cada palavra fosse pensada, medida pelo efeito social. Ele não queria escândalos. Menos ainda, confrontar o passado diante de tantos. Você não devia ter vindo, disse sem rodeios, voz baixa, quase sibilante. Isso é constrangedor para todos. Valentina sentiu o nó na garganta, mas não recuou. Para você, talvez. Eu não tenho nada a esconder. Ícaro olhou ao redor, temendo ser visto em conversa com ela. Você não entende, Valentina. Essas pessoas... Suspirou sem concluir. Não, Ícaro. Quem não entende é você. Eu vim porque não devo nada a ninguém. E porque você deveria assumir suas escolhas, inclusive essa. Tocou de leve a barriga, como quem protege um segredo precioso. Por um instante, Ícaro pareceu vacilar, mas logo endureceu o semblante, afastando-se sem olhar para trás. Valentina sentiu o mundo girar. O salão parecia menor, o ar mais pesado. Procurou um lugar onde pudesse se sentar, respirar, mas toda vez que encontrava algum resquício de paz, alguém se aproximava. Sorrisos falsos, perguntas indiscretas, comentários sussurrados, fingindo preocupação. Você está bem, querida? Parece pálida. Ouvi dizer que você está com problemas. Essas coisas acontecem às vezes, né, menina? Ela respirou fundo, lutando para não chorar. Dante se aproximou, finalmente. Não fez alarde. Sentou-se ao lado dela, sem cerimônia, como quem entende a dor alheia sem precisar perguntar. No olhar havia empatia e algo mais. Uma espécie de promessa silenciosa. Você está bem? Perguntou, voz grave e calma. Valentina hesitou, mas o jeito de Dante era diferente. Ele não julgava, não pressionava. Era como um porto seguro em meio à tempestade. Estou tentando ficar, respondeu com sinceridade. Um silêncio confortável se instalou.
Dante não perguntou nada sobre Ícaro, nem sobre a gravidez. Apenas ficou ali, oferecendo presença, sem invadir. No salão, Lorena observava de longe, sentindo o ciúme se transformar em medo. Um homem como Dante, com aquela fama, conversando com Valentina, sussurrou algo ao ouvido de uma amiga, que logo espalhou a novidade. Olha lá, ela já vai sair daqui com outro. Imagina o escândalo se o Ícaro vê... O burburinho cresceu. Valentina sentiu o peso dos olhares, mas não recuou. Dante, percebendo a tensão, apenas sorriu de lado. Não ligue para o que dizem. Essas pessoas têm medo de quem não se curva. Ela sentiu vontade de agradecer, mas as palavras fugiram. Um garçom se aproximou, oferecendo água. Valentina aceitou, tentando controlar o enjoo. Dante a observava atento. Se quiser, podemos sair daqui um pouco, respirar. Não precisa se torturar, sugeriu, gentil. Valentina hesitou. Queria fugir, mas também não queria dar o gosto a Lorena, a Ícaro, a todos. Dante percebeu a dúvida. Não é fraqueza, Valentina, é autocuidado. Ela sorriu, agradecida. Antes que pudesse decidir, Lorena reapareceu acompanhada de duas amigas. O tom era de falsa cordialidade. Está se sentindo bem, Valentina? Perguntou alto, atraindo olhares. Se precisar de alguma coisa, posso chamar alguém. Ou talvez... Fez uma pausa dramática. Queira companhia para ir embora? Dante interveio educado, mas firme. Acho que ela está muito bem acompanhada, Lorena. As amigas arregalaram os olhos, como se tivessem presenciado algo proibido. Lorena forçou um sorriso, mas a raiva era visível. Claro, Dante. Só quis ajudar. O clima ficou tenso. Ícaro, ao longe, percebia a cena, mas hesitava em intervir. Não queria escândalos, mas ver Dante ao lado de Valentina o incomodava mais do que gostaria de admitir. Valentina, de cabeça erguida, sentiu algo mudar dentro de si. A vergonha começava a dar lugar à indignação. Por que deveria se encolher? Por que sempre ela precisava carregar sozinha o peso do passado? Dante, percebendo a força dela, apenas assentiu. Você merece respeito, Valentina. Nunca esqueça disso. O salão parecia menor, sufocante, mas ali, naquele instante, Valentina sentiu um fio de esperança. Não estava mais completamente sozinha. Os minutos seguintes foram um teste de resistência. Dona Eunice voltou, desta vez trazendo um grupo de senhoras. O olhar severo, a voz sussurrante, como quem compartilha segredos proibidos. Dizem que a Valentina está esperando filho, mas de quem será? Cochichou alto o bastante para ferir. Valentina fechou os olhos um segundo, respirou fundo. Dante segurou sua mão, discretamente, sob a mesa. Talvez seja a hora de ir embora, sugeriu o protetor. Mas Valentina balançou a cabeça. Não, não vou fugir. Nesse momento, Ícaro se aproximou, o rosto tenso. Olhou para Dante, depois para Valentina. O que está acontecendo aqui? Dante ficou em silêncio, deixando Valentina responder. Nada que não aconteça sempre, Ícaro. Só estou existindo, e parece que isso incomoda. Ícaro abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo mestre de cerimônias, anunciando a entrada dos noivos para a valsa. Lorena se apressou para o centro do salão, puxando Ícaro, mas o olhar dele ficou preso em Valentina e Dante por mais um instante. Um silêncio carregado de perguntas não ditas. Valentina, cansada, pensou em sair, mas sentiu a mão de Dante apertar a sua com delicadeza. Não se curve, Valentina, não hoje. Ela assentiu, emocionada. Enquanto a valsa começava, Valentina se permitiu olhar ao redor. Cada rosto ali carregava uma história. Algumas de desprezo, outras de solidariedade silenciosa. Mas agora, com Dante ao seu lado, sentia que podia enfrentar, mesmo que ainda doesse, mesmo que o futuro fosse incerto. A música preenchia o salão. Ícaro girava Lorena, mecânico, distante. Mas o olhar, vez ou outra, buscava Valentina. Lorena percebia, apertava ainda mais o braço do marido. O ciúme transbordava, camuflado sob o sorriso. Valentina sentiu uma nova onda de enjoo. Dante percebeu, a ajudou a se levantar. Vamos sair um pouco, só um instante. No jardim o ar era mais fresco. Valentina respirou fundo, sentindo o cheiro das flores, o som distante da festa. Dante ficou ao lado dela, respeitando o silêncio. Obrigada, sussurrou emocionada. Ele sorriu. Não precisa agradecer. Você só precisa ser você. Nesse instante, o telefone de Valentina vibrou. Uma mensagem.
Você ainda pode ir embora. Ninguém vai te julgar. Ela olhou para Dante, pensativa. Eu quis ser forte, mas às vezes parece impossível. Não é impossível, só é difícil. Dante respondeu com ternura. Valentina sabia que ainda teria de enfrentar muito, que aquela noite não acabaria ali, mas pela primeira vez sentiu que talvez não estivesse tão desamparada, que havia alguém disposto a ficar, mesmo quando todos preferiam julgar. E você já se sentiu assim enfrentando o julgamento de todos só para defender sua verdade? Se já passou por algo parecido, ou se acredita que ninguém merece carregar o peso da humilhação sozinho, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Sua força pode inspirar outras pessoas também. O salão, lá dentro, continuava girando em seu próprio ritmo, mas do lado de fora, sob a luz suave do jardim, Valentina respirava. E mesmo sem saber, seus passos começavam a traçar um novo caminho. O vestido de Valentina não era feito para brilhar sob as luzes douradas daquele salão. Simples, azul claro, escolhido às pressas, não escondia a barriga que começava a despontar. Talvez por isso, ou talvez pela firmeza com que ela segurava a bolsa junto ao peito, todos pareciam notar sua presença. O salão inteiro vibrava com conversas sussurradas, olhares furtivos, celulares que tremiam nas mãos ansiosas por um registro do escândalo iminente. Ela atravessou o tapete vermelho, sentindo cada passo como um desafio. O coração, acelerado, fazia eco no peito. Suas mãos suavam, mas a expressão permanecia firme. Cada vez que alguém desviava o olhar, cada vez que um sorriso falso surgia, era como um golpe, mas ela não vacilava. No alto do palco, Ícaro, impecável de terno, mantinha o olhar distante, como se não a reconhecesse. Ao seu lado, Lorena ajeitava o véu, os olhos inquietos sempre voltados para Valentina. A música suave e os risos se misturavam ao cheiro de flores e ao gosto amargo da humilhação. Valentina se obrigou a sorrir quando uma antiga colega de faculdade se aproximou, o olhar misto de pena e curiosidade. A conversa foi breve. Perguntas sobre o trabalho, sobre a vida, nada sobre a gravidez, nada sobre Ícaro. Mas todos sabiam, todos, menos Ícaro, que fingia uma indiferença cruel. No fundo do salão, Dante Silveira observava, alto, postura confiante, olhos escuros atentos a cada movimento de Valentina. Ele não usava gravata, o cabelo levemente desalinhado. Quem não o conhecia poderia supor que era um estranho, mas ele era mais do que isso. Era o único capaz de enxergar além da fachada social, de perceber os detalhes que todos preferiam ignorar. Lorena, impaciente, sussurrou algo para Ícaro, que apenas assentiu sem desviar o olhar do copo de espumante. Ela então se aproximou de Valentina, sorrindo para as câmeras. Valentina, que surpresa! Não imaginava que teria coragem de vir, disse baixo em tom doce e venenoso. Valentina manteve o sorriso. Vim desejar felicidades. Não é isso que se faz em casamentos? Lorena inclinou o rosto, mantendo a postura elegante para os fotógrafos. Você sempre foi forte, mas sabe, certas presenças estragam as fotos. Espero que entenda, querida. A frase ficou no ar, impregnada de ameaça. Valentina respirou fundo. Sentiu o cheiro de perfume caro de ressentimento. O salão girava levemente, o enjoo ameaçando voltar, mas ela manteve-se firme. De longe, Dante percebeu o embate. Aproximou-se devagar, parando a uma distância respeitosa. Os olhos dele encontraram os de Valentina, e nela acendeu-se uma centelha de conforto. Por um instante, ela lembrou do dia em que o conheceu, na audiência pelo caso da funcionária demitida injustamente, da maneira como ele a tratara, com respeito e admiração. Uma lembrança de dignidade em meio à sujeira daquela noite. A cerimônia prosseguia. Os convidados se alinhavam para fotos com os noivos. Valentina tentava se misturar, buscava refúgio atrás de uma pilastra, mas sentia-se presa, observada. Algumas mulheres cochichavam, apontando para sua barriga. A vergonha queimava, mas algo nela se recusava a ceder, não depois de tudo que já perdera. Uma senhora se aproximou, o olhar julgador e a voz baixa. Não tem família para te acompanhar, menina. É feio uma moça nessa situação vir sozinha. Valentina sorriu, mas por dentro sentiu-se pequena, como se tivesse voltado à infância, quando era sempre a diferente na escola, a que não tinha dinheiro para as festas caras. Agora, grávida e sozinha,
parecia indefesa. O brinde foi anunciado. Ícaro ergueu a taça, discursou sobre novos começos, amizade e respeito, palavras ocas que ecoavam no salão. Ao final, ele olhou diretamente para Valentina. Um segundo apenas, mas foi suficiente. Ela percebeu o medo atrás da máscara dele, medo de que o passado viesse à tona, medo do que ela representava. O salão então mergulhou em um breve silêncio, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres. Valentina, sentindo o peso do momento, decidiu sair. Caminhou até o hall, sentindo cada músculo tenso, cada passo mais difícil que o anterior. Quando passou pela mesa dos pais de Ícaro, ouviu um comentário baixo. Descarada. Isso não vai acabar bem. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Valentina encostou-se à parede, fechou os olhos, inspirando fundo. O enjoo voltava, mas ela se obrigou a respirar lentamente. Queria chorar, mas não se permitia. Não ali, não diante de quem torcia por sua queda. Foi então que Dante se aproximou devagar, respeitando o espaço dela. "Precisa de um copo d'água?" perguntou, a voz grave e tranquila. Ela olhou para ele, surpresa. "Não quero causar mais escândalos do que já causei." Dante sorriu de leve. "Você não causou nada. Só está sendo corajosa." Um silêncio confortável se instalou. Valentina sentiu vontade de falar, de contar tudo, mas as palavras ficaram presas. "Não precisa ficar," ele disse olhando em direção ao salão. "Ninguém aqui merece sua presença." Valentina hesitou. "Não posso fugir. Eles querem que eu fuja." Dante assentiu, compreendendo. "Então fique. E se precisar de alguém do seu lado?" Ele deixou a frase em aberto. Os olhos dela brilharam por um instante. Mas, antes que pudesse responder, uma movimentação dentro do salão chamou a atenção dos dois. Um dos padrinhos se aproximava, apressado. "Valentina, estão pedindo você lá dentro. Algo sobre os votos. Lorena quer falar." O coração de Valentina disparou. Ela sabia que aquilo não era um convite. Era uma convocação para a humilhação pública. Dante olhou firme para ela. "Se for, eu vou junto." Ela hesitou, mas entrou. Dante logo atrás. No centro do salão, diante de todos, Lorena aguardava ao lado de Ícaro. O microfone em mãos, o sorriso frio. As luzes focalizavam o altar improvisado e todos os olhares convergiam para Valentina. "Querida Valentina, já que você faz questão de estar aqui, por que não deseja pessoalmente boa sorte para mim e para o Ícaro?" A voz de Lorena vibrava, provocativa. O salão prendeu a respiração. Ícaro mantinha o rosto impassível, mas Valentina via a tensão nos punhos fechados. Valentina sentiu o calor subir ao rosto. Sabia que era uma armadilha, uma exposição planejada, mas não recuou. Caminhou até o centro, olhou nos olhos de Lorena. "Desejo tudo aquilo que vocês merecem. Só isso." A voz dela saiu firme, carregada de significado. Alguns convidados riram, outros murmuraram. Lorena, sentindo-se desafiada, avançou um passo. "Engraçado. Você sempre quis o que era meu, não é?" O tom aumentou, e o salão ficou ainda mais tenso. Valentina encarou Lorena, os olhos marejados, mas firmes. "Eu nunca quis nada que não fosse sincero. Nunca desejei viver uma mentira." O silêncio se instalou. Ícaro, nervoso, tentou intervir, mas Lorena não permitiu. "Então por que insiste em aparecer? Por que não aceita que acabou?" Foi nesse instante que Valentina sentiu o enjoo aumentar. O salão girou. Ela se apoiou em uma cadeira. Dante, atento, já estava ao lado dela. "Está tudo bem?" perguntou baixinho. Valentina assentiu, tentando se recompor, mas Lorena não parava. "Talvez você não saiba perder, Valentina. Ou talvez esteja querendo chamar atenção para..." Ela olhou para a barriga de Valentina, para o que não deveria nem existir. A frase caiu como uma bomba. Alguns convidados ofegaram, outros riram, nervosos. A humilhação era pública, implacável. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Mas antes que pudesse falar, Dante avançou um passo, ficando de frente para todos. "Já chega." A voz dele cortou o salão, firme, grave e definitiva. Todos se voltaram para Dante, surpresos. Ícaro tentou manter a pose, mas a tensão era visível. "Quem é você para se meter?" Lorena disparou, tentando recuperar o controle. Dante não desviou o olhar. Alguém que não suporta covardia e que não vai permitir que ninguém humilhe uma mulher grávida, seja em nome de tradição ou de orgulho. O burburinho cresceu. O nome de Dante Silveira circulava entre os convidados como um sussurro perigoso. Alguns o conheciam de vista,
outros apenas de histórias. O homem dos restaurantes. O mafioso reservado. Valentina olhou para Dante surpresa com a força dele. Sentiu-se protegida, pela primeira vez em muito tempo. Ícaro, pressionado, finalmente se manifestou. Dante, isso não diz respeito a você. Por favor, respeite o momento. Dante virou-se para Ícaro, os olhos intensos. Você sabe quem deveria estar ao lado dela agora, mas preferiu salvar sua reputação. A voz era baixa, um veneno doce. O salão estava em suspense. Lorena não sabia para onde olhar. Ícaro, pálido, tremia. Então, Dante se voltou para todos, sem hesitar, e declarou em voz alta: Ela está comigo agora. O silêncio foi absoluto. Por um instante, ninguém respirou. A frase ecoou pelo salão, e cada palavra parecia desafiar séculos de hipocrisia. Valentina, surpresa, olhou para Dante. Nos olhos dele não havia mentira, só convicção. Ele então estendeu a mão para ela. Um convite, não uma imposição. Os convidados se entreolharam, alguns escandalizados, outros admirados. Lorena, perdida, largou o microfone, o véu caindo sobre os ombros. Ícaro tentou reagir. Dante, não misture as coisas. Mas Dante não recuou. Não estou misturando. Estou assumindo. Se alguém tem algo a dizer, que fale agora. Por um instante, o salão parecia congelado. E então, lentamente, Valentina aceitou a mão de Dante. O gesto era simples, mas tinha o peso de uma decisão irreversível. Ela olhou para Ícaro e nos olhos dele viu não raiva, mas medo. Medo de perder o controle, medo do escândalo. Dante conduziu Valentina até a saída, passo firme, olhar altivo. Não houve protesto. Ninguém teve coragem de impedir. Ao deixarem o salão, Valentina sentiu o ar fresco da noite. Lágrimas escorriam, mas eram de alívio, não de dor. Dante apertou sua mão e, pela primeira vez, ela acreditou que havia futuro fora daquele círculo de julgamentos. O payout estava ali, na porta do salão. Não era apenas sobre Dante assumir Valentina. Era sobre ela encontrar finalmente alguém disposto a protegê-la, a se posicionar, a mostrar para todos, inclusive para ela mesma, que ela merecia respeito, amor e dignidade. E a partir daquele instante, nada seria como antes. O silêncio que se seguiu ao grito de Dante parecia durar uma eternidade. O salão inteiro, que antes ressoava com sorrisos, brindes e falsas felicidades, agora estava suspenso no ar, com os olhares fixos naquela cena improvável. Valentina, com a mão sobre o ventre, o rosto manchado de lágrimas contidas, e Dante Silveira, a figura enigmática que todos julgavam temer de pé, imponente, diante dela. Por alguns segundos, ninguém ousou se mover. Nem mesmo Ícaro, que ao ouvir as palavras "ela está comigo agora", sentiu o peso de uma verdade que sempre tentou negar. Lorena, por sua vez, agarrou-se à taça de champanhe como se fosse um salva-vidas prestes a afundar. Mas Valentina respirou fundo. Sentiu o coração acelerar, não de vergonha ou medo, mas de uma coragem que nascia ali, entre o pavor dos convidados e o gesto inesperado de Dante. Pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu sozinha. Dante se aproximou seguro, oferecendo a mão. Não era um convite, era um resgate. Valentina hesitou, relanceando o olhar para Ícaro, para Lorena, até mesmo para os familiares que cochichavam ao redor. Ali ela percebeu que as correntes que aprendiam aquele passado não existiam mais. Ela mesma segurava as chaves da própria liberdade. Com um gesto firme, aceitou a mão de Dante. O toque dele era quente, protetor, familiar, como se dissesse sem palavras: "Você não precisa mais lutar sozinha." Os murmúrios aumentaram, alguns em choque, outros em aprovação velada. Dante, sem se importar com a plateia, conduziu Valentina até o centro do salão. Ali, frente a todos, parou, olhando nos olhos dela. "Você está pronta para ir embora daqui?" murmurou apenas para ela. Valentina fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso do que deixaria para trás. O amor adolescente por Ícaro, a dependência de aprovação alheia, o medo de enfrentar o mundo como mãe solteira. Tudo isso agora parecia pequeno diante da possibilidade de recomeçar. "Estou", respondeu, a voz falha, mas decidida. Dante sorriu. Não aquele sorriso ensaiado que os ricos usam em jantares, mas um sorriso verdadeiro, carregado de admiração e respeito. Eles caminharam lado a lado até a saída,
atravessando o salão que agora parecia menor. Ícaro, finalmente recuperando o fôlego, tentou se aproximar, mas Dante apenas lançou um olhar firme, quase paternal. E Ícaro recuou, rendido não à ameaça, mas à dignidade de Valentina. Lorena, por sua vez, percebeu que ali havia algo que dinheiro, influência ou status jamais poderiam comprar: coragem. E pela primeira vez, sentiu compaixão por aquela mulher que enfrentava o mundo de cabeça erguida. Do lado de fora, a noite paulistana pulsava com buzinas, vozes, luzes e o vento leve de um inverno tardio. Dante abriu a porta do carro, mas Valentina parou antes de entrar. Olhou para o salão às suas costas e, num gesto simbólico, retirou o convite do casamento da bolsa e o depositou sobre um banco próximo. Era o fim de um ciclo. No carro, Dante olhou para ela com curiosidade. Por que veio até aqui hoje? Valentina sorriu, cansada, mas inteira. Eu precisava me despedir do que fui e mostrar para mim mesma que não sou definida pelo abandono de ninguém. Dante assentiu, respeitando o silêncio que se instalou. Não havia promessas, nem confissões de amor, apenas a certeza de que ambos estavam ali por escolha, não por necessidade. No caminho para casa, Valentina sentiu o bebê mexer. Uma lágrima escorreu, desta vez não de tristeza, mas de alívio. Ela pensou em tudo o que enfrentou, os olhares maldosos, o desprezo, a insegurança, e percebeu que, no fundo, a maior batalha foi contra si mesma. Enfrentar o passado era a única forma de libertar o futuro. Nos dias que se seguiram, Valentina e Dante se aproximaram devagar. Ele a apoiou nos exames de pré-natal sem nunca invadir seu espaço. Respeitou suas decisões, escutou seus medos, compartilhou risos sinceros entre cafés e caminhadas pelos parques da cidade. Não havia pressa, nem pretensão de preencher vazios, apenas a vontade de construir algo novo, sem fantasmas do passado. Ícaro, por sua vez, percebeu que sua busca desenfreada por status o deixou vazio. O casamento com Lorena não trouxe a felicidade esperada, apenas a sensação de que algo essencial havia se perdido pelo caminho. Tentou, em vão, se redimir com Valentina, mas ela já não precisava mais de suas desculpas. O perdão veio, mas não o retorno. Ícaro aprendeu a conviver com as próprias escolhas, a se olhar no espelho sem máscaras. Lorena, após o escândalo do casamento, também mudou. Procurou terapia, enfrentou suas inseguranças e decidiu trilhar um caminho próprio, longe da sombra dos pais ou das expectativas da sociedade. O episódio foi doloroso, mas libertador. Valentina voltou ao trabalho no escritório de advocacia. Agora, era vista com respeito não só pela competência, mas pela força que demonstrou. Inspirou colegas, ajudou novas mães que enfrentavam desafios similares, tornou-se referência de resiliência. Com o tempo, o bebê nasceu, uma menina forte, de olhos curiosos, que Valentina batizou de Aurora, símbolo de um novo começo. Dante esteve ao lado dela no parto, emocionado, orgulhoso. Não precisavam de rótulos, apenas de presença. Aurora cresceu cercada de amor, aprendendo desde cedo que família é feita de escolhas, não de aparências. A cada aniversário, Valentina se lembrava daquela noite no salão de festas, não com mágoa, mas com gratidão. O momento mais humilhante de sua vida se transformou no ponto de virada. Ela aprendeu o valor da própria dignidade, o poder de recomeçar, a beleza de aceitar ajuda e, sobretudo, a força de ser verdadeira consigo mesma. O que começou como um convite para a humilhação se tornou a porta para a liberdade. O que parecia um fim era, na verdade, o início de tudo. E agora, olhando para trás, Valentina sabe que todo mundo carrega cicatrizes escondidas sob roupas bonitas e sorrisos sociais. Mas são as escolhas, corajosas, às vezes doloridas, que definem quem realmente somos. Se você já se sentiu julgado, humilhado, ou teve de enfrentar seus próprios fantasmas diante de uma plateia, saiba, sua história ainda não acabou. Cada recomeço é uma chance de escrever um capítulo mais forte. E se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você já precisou recomeçar de um jeito inesperado? Já sentiu que o fim era, na verdade, um novo começo? Quero muito ler o que você tem a dizer. Ah, e se você gosta de histórias de superação, de personagens reais, de finais que aquecem o peito e inspiram a alma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Assim você não perde nenhum novo capítulo e ajuda a espalhar ainda mais coragem por aí. Porque no fim todos nós precisamos de alguém que, em meio ao caos, segure nossa mão e diga: você está comigo agora. E principalmente, precisamos aprender a ser esse alguém para nós mesmos. Obrigado por acompanhar até aqui. Sua presença faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história.